Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Vamos fazer aí uma sériezinha de 2, 3 ou 4 vídeos, eu não sei direito quantos vídeos serão, sobre a maneira que os adventistas do sétimo dia, sim, eles mesmos, né, veem Ellen White, né, fazer uma crítica tão pesada nos católicos sobre a identidade em relação ao Papa, né? E eles fazem a mesma coisa com Ellen White. Só que antes da gente entrar no tema, eu gostaria de dar alguns recadinhos aqui. Primeiro é o seguinte, olha, eu gostaria que você desse qualquer comentário aí no canal, tá? Olha, gostei, olha, não gostei, olha, achei que faltou isso, olha, tá excelente, e ou qualquer outro tipo de comentário, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tenho visto que muitas pessoas não recebem o aviso de que eu estou postando o vídeo no canal. É porque quando você assiste o vídeo e não coloca comentário nenhum, ou não dá o like, ou não compartilha, a plataforma entende que o vídeo não é legal, entende? Então ele tira a tua inscrição do canal, ele não te avisa, ele não coloca entre os primeiros vídeos a serem pesquisados, tá? Então é muito importante, meu irmão, que você dê o like, compartilhe e também comente. E olha, não sei se você já reparou, eu não deixo de responder qualquer comentário que é colocado no meu canal. Todos os comentários eu respondo, certo? Então, dito isto, vamos entrar aí no tema para nós refletirmos um pouco sobre Ellen White, a profetisa, e seu papel nas doutrinas e vida denominacional do Adventismo. É isso que nós vamos ver, tá bom, meus irmãos? Qual é o papel realmente que a dona Ellen White tem no Adventismo, tá certo? Sabe por quê? Porque os adventistas criticam constantemente o catolicismo romano por sua crença de que o Papa ele é infalível. Apesar disso, consideram a Ellen White infalível da mesma maneira que os católicos consideram o Papa infalível. Ellen White é a profetisa dos adventistas. O adventismo do sétimo dia não consegue existir sem Ellen White. Ellen White nasceu em 26 de novembro de 1827 e faleceu em 16 de julho de 1915. Ela era uma jovem milerita que havia aguardado a segunda vinda de Cristo em 1843 e 1844. Tá? Ela mesma disse que teve sua primeira visão em dezembro de 1844, aos 17 anos. Daquele momento em diante, meu irmão, minha irmã, tornou-se uma figura unificadora entre o pequeno grupo de mileritas que mais tarde formariam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante os 70 anos seguintes, até a sua morte, ela teve a função de profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Até hoje, seu papel continua sendo o mesmo que era bem no início do Adventismo. O Adventismo do sétimo dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não consegue existir sem Ellen White. Da mesma forma que as testemunhas de Jeová não conseguem existir sem Charles Russell, que, diga-se de passagem, saiu do Adventismo. Os Mormons sem Joseph Smith
os muçulmanos sem Maomé, os cientistas cristãos sem Mary Baker e os teosofistas sem Helena Blavatsky. Ellen White é o centro em torno do qual o adventismo gira. Os adventistas acreditam que ela é a profeta de Deus no fim dos tempos para a igreja do tempo do fim, ou seja, eles mesmos. Eles acreditam, e quando eu converso com os adventistas, eles sempre dizem, não, nós não consideramos Ellen White acima da Bíblia. Não, se ela estiver falando alguma coisa errada, a gente fica com a Bíblia. Mas até hoje, meus irmãos, eu não consegui ver um adventista falar que Ellen White errou. Na teoria, negam que os escritos de Ellen White estejam no mesmo nível que as escrituras, mas subconscientemente, na prática e na realidade, consideram que seus escritos, como estão no mesmo nível das escrituras, ou até mesmo que são superiores a elas. Sim. Seus escritos são a principal fonte de espiritualidade e formação espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi falar? Não ouvi falar. Eu estive ali 20 anos. Os adventistas usam, lado a lado com a Bíblia, os escritos de Ellen White em sermões, lições da escola sabatina, estudos bíblicos, palestras, materiais e aulas universitárias até, diretrizes e práticas da igreja, e por aí vai embora. Ellen White sobre Ellen White. Pregam e estudam seus livros e escritos da mesma maneira que outros crentes fazem com as escrituras. Seus escritos são constantemente usados para esclarecer, interpretar, apoiar, acrescentar detalhes que eles acham faltantes ou reforçar ainda mais qualquer coisa que é ensinada nas 28 crenças fundamentais, que é o documento oficial da Igreja Adventista, no Manual da Igreja e nas Escrituras. Às vezes, ela é usada, Ellen White, para encerrar um debate ou discussão sobre uma questão ou interpretação específica da Bíblia. Ellen White, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, reivindicou inspiração direta da parte de Deus e os adventistas também acreditam e declaram isso. Você que falou com algum adventista ou é um adventista sabe disso. A maioria de suas doutrinas, ideias, crenças, interpretações das escrituras e práticas são baseadas nos escritos de Ellen White. Seus escritos estão no centro de tudo aquilo que é o adventismo do sétimo dia. A vida da igreja, cultura, regime alimentar, práticas, teologia, organização, ações e procedimentos disciplinares da igreja, evangelismo e a existência da igreja em geral. Em posição sobre Ellen White no adventismo, estava consolidada desde os primórdios do movimento. Ela declarou assim, dessa maneira, vamos ver, vamos dar uma olhada lá, vamos ver. Diz assim: depois que passou o tempo do grande desapontamento de 1844, nós buscamos a verdade como a um tesouro escondido. Reunia-me com os irmãos e estudávamos e orávamos fervorosamente, quando em seu estudo chegavam ao ponto de dizerem: nada mais podemos fazer. O Espírito do Senhor vinha sobre mim. Eu era arrebatada em visão e era-me dada uma clara explanação das passagens bíblicas que estiveramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar
eficientemente, assim nos foi proporcionada a luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma sequência de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus e transmiti aos outros as instruções que o Senhor dera. O que nós acabamos de ler aqui, o que essa declaração revela, é que Ellen White teve a palavra final na formação doutrinária e nas crenças daqueles primeiros adventistas. Você acabou de ler aí. Foram as visões de Ellen White e suas explicações claras, né, entre aspas, isso, de passagens bíblicas que os ajudaram a entender as Escrituras e a consolidar suas posições doutrinárias, né? Só um minuto aí, meu irmão. Pois bem, essa declaração também revela o alcance cósmico que ela atribuiu às suas ideias, interpretações, visões, explicações e instruções. Ela disse que seus ensinos se estendiam de sua própria época até bem o final, quando entrarmos na cidade de Deus. Assim escreveu ela, você viu aí, né? É preciso entender, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, claramente essa posição dos adventistas sobre os escritos de Ellen White e de sua importância para os adventistas, para então estarmos em condições de entender corretamente a teologia, ideias e interpretações subjacentes que eles têm sobre as Escrituras e sobre qualquer tema bíblico. Sabe por quê, meu irmão? Porque se Ellen White falar através dos seus escritos, não, o céu não é azul, o céu é verde, para os adventistas, o céu passará a ser verde. Compreende? É impossível, meu irmão, minha irmã, fundamentar os ensinamentos e ideias doutrinárias peculiares dos adventistas com base apenas nas Escrituras. Não tem como. De acordo com uma exegese contextual, a doutrina cai por terra. Os escritos de Ellen White são a lente através da qual as Escrituras e a história da igreja são filtradas, interpretadas e entendidas pelos adventistas. Antes de as pessoas serem batizadas e se tornarem membros da igreja adventista, há uma série de votos na forma de pergunta. Você que já viu o batismo da igreja adventista deve lembrar disso, né? E a pessoa, antes de ir lá para o tanque batismal, ela responde algumas perguntas ali, né? Ela teve estudo bíblico, né? E depois ela tem que responder algumas perguntas e é tudo afirmativo. Se tiver alguma coisa que seja negativa, eu, na minha época, ali na hora não batizava. Eu não sei hoje como é que funciona, tá? Então é feito algumas perguntas que elas têm de declarar e prometer e submeter aquelas perguntas. O voto número 8 faz a seguinte pergunta. Vamos ver, vamos dar uma lida aqui nessa pergunta do voto número 8. Vamos lá. Diz assim: aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais de identificação da igreja remanescente? A pessoa tem que responder sim, meu irmão. O dom de profecia é Ellen White e seus escritos, deixar bem claro aqui, tá certo? A crença fundamental, oficial sobre Ellen White diz assim, vamos dar uma olhada lá, vamos ver. As escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom
é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então veja que com essa historinha aí do item número 8, de aceitar Ellen White, vem todo um estudo bíblico, vem toda uma preparação para a pessoa ser enganada no momento do batismo, né? Essa crença fundamental aí dos adventistas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, faz com que tenham duas fontes oficiais de doutrina e prática. Os escritos de Ellen White falam com autoridade profética lá, entre aspas, né? Como também é o caso da Bíblia. A Bíblia fala também com o que? Autoridade profética, e aí é sem aspas, é literal. Portanto, isso, logicamente, significa que, para os adventistas do sétimo dia, Ellen White e as Escrituras falam com a mesma autoridade. E conforme vamos falar aí mais para frente, você vai ver, meu irmão, minha irmã, eles consideram que os escritos de Ellen White têm autoridade maior do que as Escrituras, porque eles, né, os escritos de Ellen White, são o intérprete divino das Escrituras. A redação anterior dessa crença fundamental dizia assim, vamos ver como é que era, nós lemos, nós vamos dar uma lidinha agora como é que essa redação está, tá bom? Vamos lá. Seus escritos constituem, olha só, uma contínua o quê? E autoritativa fonte de verdade. Veja que antes daquele voto, era assim o voto, tá? Curto e direto. Né? Mas olha só, um detalhe aqui, meu irmão, minha irmã. A Bíblia também é uma contínua e autoritativa fonte de verdade. Então veja que eles têm até agora duas fontes de verdade. A Bíblia e Ellen White. Em alguns casos, Ellen White está acima, né, acima do contexto bíblico. Suponho aqui que esse vídeo, se ele chegar aos adventistas que creem em Ellen White, se torne demasiadamente controverso para eles e escancarou o fato de que eles têm mais de uma fonte de autoridade doutrinária, de modo que eles tentaram fazer uma limpeza no texto a fim de enganar o povo em geral e passaram a usar a expressão autoridade profética, né? Mas isso ainda não muda nada, meu irmão. Mas, com certeza, foi uma boa tentativa de mascarar a crença deles, claro. Mas para as pessoas que saem de lá e abrem os olhos para a verdade, isso aí não passa de uma grande enganação, meu irmão. Essa crença fundamental também diz que seus escritos provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Certo? Isso é uma repetição, meu irmão, daquilo que as Escrituras já anunciaram. Você sabia disso? Vamos ler lá, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, que diz a seguinte coisa. Vamos lá, vamos ver. Diz lá, toda a Escritura é divinamente inspirada
é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, eles só pegaram o que já está na Bíblia e colocaram, eles, eu quero dizer, a própria Ellen White, tá? E alguns escritores que comentam sobre Ellen White pega aquilo que já é um suporte suficiente para o cristão e transfere lá para ela. Você consegue entender, meu irmão? A declaração dos adventistas sobre aquilo que os escritos de Ellen White fazem por eles é um eco direto, é uma reformulação do texto de 2 Timóteo, você viu aí, né? De novo tentaram disfarçar a sua ideia na tentativa de fazer parecer que creem apenas na Bíblia e para isso acrescentaram no final a afirmação de que os escritos de Ellen White o quê? Também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Isso é uma maneira de te enganar, meu irmão. Está entendendo? Olha, os escritos de Ellen White é bom para corrigir, redarguir, salvar, colocar no caminho, mas é a Bíblia que tem que ser seguida. É uma mentira, você vai ver aqui nessa série. Mas, por qual exato motivo precisamos que os escritos de Ellen White nos ensinem isso sobre as escrituras para que isso seja verdade? Olha só, se eu indo, vamos lá, se eu indo na Bíblia, a Bíblia já é o suficiente para me identificar como um seguidor de Cristo. Ela é suficiente. Ela não é para você? Você é adventista. Para você, a Bíblia não é suficiente? Você precisa de Ellen White? Porque é isso que a igreja adventista prega. Dois entendimentos aqui. Ela prega o seguinte: você é burro, você não tem capacidade de entender a Bíblia. Então você precisa dos pastores nos púlpitos e precisa dos livros de Ellen White. Você é um burro, você é um ignorante, você não tem a capacidade de raciocínio. Afinal de contas, meu irmão, minha irmã, os cristãos já têm as escrituras em autoestima. Isso que eles fazem não passa, meu irmão, minha irmã, de uma trapaça, porque conforme vamos ver aí para frente, para os adventistas, os escritos de Ellen White são intérprete divino das escrituras que corrigem as interpretações imprecisas, derivadas da tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. É por isso que precisa de Ellen White, tá entendendo? Além de você não ter capacidade de raciocínio, Ellen White vai arrumar tudo aquilo que estava escrito lá. Olha, para que eu preciso de Ellen White quando eu leio um simples assim, ó? Ó Israel, esse mandamento é para vós. Um novo mandamento eu vos dou. Na Assembleia, meu irmão, minha irmã, da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizada lá em 2015, os delegados reafirmaram sua fé nos escritos de Ellen White em uma declaração de confiança. Parte do texto diz assim, vamos dar uma lida aí na parte desse texto aí, que eles dão um voto de confiança para os escritos de Ellen White. Vamos lá. Diz assim: reafirmamos nossa convicção de que seus escritos são divinamente inspirados, verdadeiramente centralizados em Cristo e fundamentados na Bíblia. Ao invés de substituir a Bíblia, eles enaltecem o caráter normativo da Escritura e corrigem as interpretações incorretas dela, derivadas da tradição, da razão humana, da experiência pessoal e da cultura moderna. Compreende, meu irmão? Que loucura que é isso? Veja bem, se os escritos de Ellen White corrigem
as interpretações incorretas das Escrituras e são divinamente inspirados, isso significa que ela é a intérprete infalível das Escrituras. Você consegue compreender? Bom, para eles existem problemas aqui nas Escritas. Então veja, o Espírito do Pai, né, sendo dado aos que escreveram, tem problemas. Então agora vamos para a infalível Ellen White, que ela vai interpretar agora. Então veja, aqui é falível, aqui tem problemas, mas aqui Ellen White não tem problemas. Consegue compreender, meu irmão? Se ela é então a intérprete infalível das Escrituras, isso a torna alguém acima das Escrituras, compreende? Os adventistas criticam constantemente o catolicismo romano por sua crença de que o Papa é infalível. Apesar disso, consideram a Ellen White infalível da mesma maneira que os católicos consideram o Papa infalível. Compreende, irmão? Para eles a Bíblia tem problema. Então eu preciso de uma pessoa que vai corrigir esses problemas. Essa pessoa que vai corrigir esses problemas está acima dos problemas. Aqui é falível, aqui é infalível. Ellen White. Ellen White, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é a papisa dos adventistas. É claro que negarão isso, vão negar sempre. Eu negava, mas simplesmente peça a eles e citem uma única questão bíblica, doutrinária, teológica ou interpretativa em que ela errou. Peça para eles falarem uma só. E o silêncio será o quê? Ensurdecedor, meu irmão. Isso acontece porque acreditam que ela não teve nenhum entendimento errado. Compreende? Porque se eles disserem, não, olha só, aqui realmente ela errou, sabe o que acontece? Vai por água abaixo Ellen White como profetiza. Porque a Bíblia nos diz que se o profeta, que o que ele falar, uma coisa só, não estiver de acordo, não se realizar, ele não é para temer esse profeta? Você está entendendo, irmão? Então, para eles, sempre vai ser infalível. Eles foram presos na sua própria arrogância, armadilha. E se ela não teve nenhum entendimento errado, o que isso a torna? O quê? Infalível. Os adventistas geralmente afirmam que tudo o que é verdade sobre a Bíblia também é verdade sobre os escritos de Ellen White. E vou dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã, isso não é porque eu ouvi, eu vivi lá dentro. Quantas vezes eu não subi num púlpito com uma ou duas passagens bíblicas e livros de Ellen White? Para os adventistas, meu irmão, a Bíblia e os escritos estão no mesmo nível. Por exemplo, a edição do professor da revista da lição da Escola Sabatina, lá de 1978, diz o seguinte. Vamos ler lá? Vamos ver o que diz? Diz assim, vamos lá. A Bíblia e os escritos de Ellen White são inerrantes. Então eles assumem o papel de que Ellen White está acima da Bíblia. Por quê? Olha, é questão de raciocínio. Vamos lá. Se a Bíblia tem erro, certo? E precisa que alguém corrija esse erro, e esse erro é Ellen White, então ela é inerrante. O Dr. Ron Greenbill, ex-secretário adjunto do patrimônio Ellen Gold White, declarou certa vez o seguinte, vamos dar uma lida com o que ele falou, vamos lá, vamos ver. Vamos ver aqui. Ele disse o seguinte: acreditamos que a revelação e inspiração, tanto da Bíblia quanto dos escritos de Ellen White,
são de igual natureza. Mas aí eu paro para pensar, se é igual natureza, como é que um tem erro, outro não tem? Percebe o jogo de palavras que eles fazem com a membresia? Vamos lá. Aí ele continua. A supervisão pelo Espírito Santo foi tão cuidadosa e completa em um caso quanto no outro. Os adventistas do sétimo dia querem que os cristãos, meus irmãos, acreditem que extraem todos os seus ensinos e crenças apenas da Bíblia, mas não é nada assim. As doutrinas, interpretações e visões peculiares dos adventistas não conseguem ser sustentadas com base apenas na Bíblia. Não consegue, irmão. No meu canal aí eu tenho diversos vídeos onde eu coloco líderes adventistas. Entra lá no meu canal, vai na playlist, vai na parte Adventismo, você vai ver quantos vídeos eu tenho de líderes adventistas, anciãos da igreja adventista, que afirmam algo que eu mostro completamente diferente quando eu vou para a Bíblia. A origem e fundamento delas são os escritos e visões não ortodoxos de Ellen White. Ellen White, meu irmão, moldou as doutrinas e a estrutura denominacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem Ellen White, ela não existe. Compreende? O brasileiro lá, você conhece, já ouviu falar muito do Dr. Alberto Tim, diretor associado do Ellen G. White State, Patrimônio de Ellen White, sediado lá em Silver Spring, estado de Maryland, lá nos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo que mostra isso também. Admitiu o seguinte, vamos ver o que ele fala aqui, vamos ver. É importante nós termos isso em mente, vamos ver. Ele diz assim: a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido amplamente moldada pela orientação profética de Ellen White. Olha, eu achei que qualquer denominação fosse moldada pelo que tem escrito aqui. E a prova de que eles não são moldados segundo a Bíblia é pela própria existência da denominação. Nenhuma denominação é moldado segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, não tem base para a denominação adventista existir, a outra denominação, seja ela qual for, existir. Entende? Mas eles, aqui falando particularmente do adventismo, então o Dr. Alberto Tim, ele diz que, olha só, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido amplamente moldada pela orientação profética de Ellen White. E Ellen White corrige a Bíblia. Percebe? O jogo de ideia, de pensamento e de palavras, irmão. Na formação da mensagem da igreja, ela ajudou na construção de uma sólida plataforma bíblica de doutrina e de estilo de vida, a desenvolver uma importante estrutura teológica baseada no tema condutor do grande conflito cósmico, a estudar a Escritura a partir de uma perspectiva exegético-sistemática e a desvendar um conceito concêntrico de centro teológico. São palavras bonitas para dizer o seguinte: quem moldou a igreja adventista foi Ellen White. E Ellen White, quando ela escreve, ela está baseada na Bíblia. É isso que ele está querendo dizer, tá certo? Com palavras bonitinhas, diferentes, né? Em um artigo sobre Ellen White, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a Enciclopédia Britânica assinalou incisivamente o seguinte. Vamos ver aí o que a Enciclopédia Britânica assinalou em relação a isso. Vamos ver. Diz assim: ao longo do trabalho de organização e estabelecimento de uma ortodoxia adventista,
As visões de Ellen White foram uma influência orientadora. As interpretações bíblicas que chegaram a ela foram prontamente aceitas. Grande parte do programa da igreja, revelado dessa maneira, foi publicado em seus testemunhos para a igreja que, tendo começado com 16 páginas em sua edição de 1855, cresceu até chegar a ocupar 9 volumes. E uma coisinha assim você viu o que aconteceu, né? As opiniões de Ellen White sobre saúde, especialmente sua oposição ao uso de café, chá, carne e remédios, foram incorporadas à prática adventista do sétimo dia. Mas veja, irmão, Ellen White, segundo os adventistas, arrumou o que está escrito na Bíblia, ou colocou o que faltou escrever na Bíblia, ela começa a escrever. Deus disse, ó, de toda árvore que dá fruto, semente, toda erva que dá semente e tal, você virá para alimento. Mas para Ellen White, chá e café é problema. Aí o Cristo diz assim, o problema não é o que entra na boca do homem, aí vai para o aparelho digestivo, aí vira um bolo fecal, ele vai lá e faz o cocô e joga na fossa. Não é esse o problema, não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai da boca do homem é o que vem do coração. Mas, por ocasião da Assembleia, da Associação Geral da Igreja Adventista, realizada lá em Utrecht, na Holanda, os delegados votaram na sessão do dia 30 de junho uma declaração de confiança nos escritos de Ellen White. Então veja que os adventistas, quando dizem, não, nós não temos Ellen White em condição de pé de igualdade nem acima. Nessa declaração, eles disseram assim, vamos ver o que eles disseram nessa declaração aí, vamos lá, vamos ver. Consideramos o cânon bíblico encerrado, mas também cremos, assim como criam os contemporâneos de Ellen White, que seus escritos têm autoridade divina, tanto para a vida piedosa quanto para a doutrina. Então eles estão dizendo o seguinte, olha o que eles estão dizendo. Consideramos que a Bíblia é o suficiente. Não, declaramos que a Bíblia ela é capaz de informar o que precisamos para sermos cristãos. Aí vem. Mas, porém, todavia, contudo, os escritos de Ellen White, eles creem também que foram uma autoridade divina, foram dados por Deus para a vida piedosa quanto para a doutrina. E continuando, ele diz assim. Ah, não, só foi essa mesmo. Então, vamos lá. Essa afirmação não pode ser mais direta, tá certo? Sobre o que os líderes adventistas pensam sobre os escritos de Ellen White. Então, outra Bíblia para os adventistas, apesar de constantemente falarem ambiguamente sobre o assunto e tentarem negá-lo publicamente o tempo todo. Vamos dar uma lida aqui. Vamos ver. Nós não cremos que os escritos de Ellen White podem ser usados como base de doutrina. Veja, uma hora os escritos de Ellen White é divinamente dado para ela como base de doutrina e de vida. Em outra hora, veja o que eles dizem. Percebe a ambiguidade? Mas isso é porque eles estão errando. Ou errou? É de propósito, meu irmão. É de propósito, meu irmão. Não seja inocente. Não seja um inocente útil para a sua denominação. Eu estou falando aqui do adventismo, mas isso pode ser aplicado, o engano, para todas as denominações. Entende a ambiguidade das visões? Uma hora serve, outra hora não serve. Essa declaração aqui que você acabou de ver é uma afirmação
e crença oficial da Igreja Adventista Mundial, independentemente do fato de ter sido feita quase 3 décadas atrás, tá bom? Os adventistas do sétimo dia não mudaram suas ideias sobre os escritos de Ellen White. Não vai passar o tempo, vai ser mesmo ela acima de tudo. Apenas, de vez em quando, disfarçam o linguajar para enganar o público mais amplo. Mas suas crenças não têm mudado, meu irmão. Essa foi uma clara declaração de que seus escritos têm autoridade divina e são tanto para a vida piedosa quanto para a doutrina. E o último que nós lemos, não são base. Vamos ver aqui de novo, ó. Nós não cremos que os escritos de Ellen White podem ser usados como base de doutrina. Em resposta a isso, meu irmão, as escrituras têm autoridade divina e certamente são tanto para a vida piedosa quanto para a doutrina. Né? Agora, quando eu falo doutrina, eu não estou falando de doutrina denominacional, hein? Eu estou falando de doutrina de entendimento das escrituras. Para o adventismo, meu irmão, para eles, os escritos de Ellen White são outra Bíblia e têm a mesma autoridade das escrituras. Aqueles escritos fazem as mesmas coisas que as escrituras fazem para os cristãos. Compreende? Declarações como essa, feita aí pela Associação Geral da Igreja Adventista, não são meras suposições caprichosas que podem ser ignoradas, não, meu irmão. Essas declarações têm a mais elevada autoridade entre os adventistas do sétimo dia. Não é um Zé Mané qualquer falando, não. Ellen White deixou absolutamente claro que quando a Associação Geral da Igreja Adventista está reunida em assembleia, essa é a voz de Deus. É a mais alta autoridade de Deus aqui na terra e que cada adventista do sétimo dia deve dar bastante atenção às deliberações daquele corpo governante. Ela disse assim sobre isso. Vamos dar uma lida? Vamos lá. Vamos ver o que ela falou sobre isso. Vamos ver. A voz da Associação Geral é uma autoridade que deve ser ouvida como a voz do Espírito Santo. O que ela está dizendo aqui, né? E quando aquelas pessoas se reúnem lá, o que eles decidirem é como se o próprio Deus estivesse decidido. E aquele corpo não vai contradizer jamais Ellen White. Se o céu é azul, mas ela escreveu que o céu é verde, o céu vai passar a ser verde para os adventistas. Sabe por quê, irmão? Porque o produto Ellen White, ainda na América Latina, América Central, continente africano, alguns países fora disso, é um ganho muito grande. Eu, quando estive lá dentro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, além dos livros publicados pela casa publicadora, eu tinha artigos que nem traduzido pela casa publicadora para o português tinham sido. Aí o que acontece? Entra ano e sai ano, eles publicam, por exemplo, meditação matinal. Meditação matinal, para quem não sabe, é o seguinte. A pessoa, todo dia, ela compra um livro. Tem lá um exemplo, dia 26 de janeiro, que é hoje, 26 de janeiro. Ali tem uma meditação. E de onde foi tirado? Dos livros de Ellen White. Entende? Então eu comprava os livros de Ellen White e comprava a meditação. Então eles não podem nunca desdizerem. A voz da Associação Geral é uma autoridade que deve ser ouvida como a voz do Espírito Santo. Se os adventistas desprezam as decisões
e posições da Associação Geral estão desprezando, conforme ela escreveu, a voz de Deus. Pois Ellen White também disse o seguinte, vamos dar uma lida? Ela disse assim, vamos lá. Deus investiu sua igreja com autoridade e poder especiais que ninguém tem justificativa de desconsiderar e desprezar, pois ao fazê-lo, despreza a voz de Deus. A voz de Deus, por meio da Associação Geral, tem de ser respeitada. Ellen White ainda disse o seguinte, vamos ver. Deus concedeu à sua igreja o mais elevado poder abaixo do céu. É a voz de Deus que fala por meio de seu povo, unido na condição de igreja, que deve ser respeitada. A autoridade máxima para os adventistas é a Associação Geral. Ellen White assim também disse. Vamos dar uma lida lá? Vamos lá. E olha, eu estou trazendo bastante trecho para as pessoas não falarem assim, William, o que você está falando é uma mentira. Ellen White não considera nada aqui que é de Deus. Ellen White, os adventistas não consideram Ellen White no mesmo parâmetro que a Bíblia. Você está vendo que eu estou trazendo os textos e as fontes, tá certo? Vamos ver o que ela disse ainda. Então ela disse o seguinte. Entre os adventistas do sétimo dia, a mais alta autoridade divina é encontrada na vontade do corpo desse povo, que é o corpo governante, tá? Conforme expressa nas decisões da Associação Geral, quando agem dentro de sua devida jurisdição. Ellen White instruiu os adventistas que, quando a Associação Geral toma uma decisão, eles, aos adventistas, têm de abrir mão de seus pontos de vista e posições pessoais e obedecer e aceitar aquilo que a Associação Geral diz. Olha, vamos lá. É assim, ó. A Bíblia diz lá, em Deuteronômio, capítulo 5, vamos lá. Vocês sabem que eu leio muito esse verso, né? Ele diz assim, ó. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio capítulo 5, verso 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir. E hoje falo, pegue na sua Bíblia, verso 2. O Senhor nosso Deus, fez conosco concerto em Horebe, fez com eles. Verso 3. Não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Ele está falando sobre o quê? Povo de Israel. Ó Israel, este mandamento é para vós. Aí, se você continuar lendo aí o Deuteronômio capítulo 5, você vai ver que no verso 12 está lá, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou. Mas ordenou quem? Toda a humanidade? Não. Na Bíblia não há uma única passagem sequer devidamente contextualizada, né? Devidamente feita a sua exegese, que qualquer outra nação, sem ser os hebreus, tenha que guardar o sábado. Compreende? Mas se Ellen White está dizendo que é para guardar, vai abrir mão. Você compreende? Ellen White instruiu os adventistas que quando a Associação Geral toma uma decisão, eles têm de abrir mão de seus pontos de vista e posições pessoais e obedecer e aceitar aquilo que a Associação Geral diz. Ela disse o seguinte, vamos dar uma lida para ver o que ela falou? Vamos lá.
Foi-me mostrado que o julgamento de nenhum homem devia render-se ao julgamento de outro. Mas, quando o julgamento da Associação Geral, que é a mais elevada autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, independência e julgamentos particulares não devem ser mantidos, mas renunciados. Então, veja, ela diz que homem não pode sobrepujar sobre outro homem, mas quando é a associação geral, aí tudo bem, aí não tem problema nenhum. Por ocasião da segunda conferência Fé e Ciência, realizada lá em 2003, lá em Glacierville, no estado do Colorado, Estados Unidos, Cindy Tucci, diretora associada do Patrimônio Ellen White, destacou em uma apresentação que as ideias e interpretações doutrinárias peculiares do Adventismo devem sua contínua veracidade aos escritos de Ellen White e à cosmovisão que ela tinha acerca do grande conflito. Esta diretora, meu irmão, minha irmã, associada do Patrimônio Ellen White, disse o seguinte, vamos ver aí, vamos perceber o que ela escreveu sobre isso. Vamos lá. Ela disse o seguinte, o modelo do grande conflito, o qual foi apresentado por Ellen White e dizendo que se baseia na Bíblia, tem, portanto, autoridade para determinar a contínua veracidade de doutrinas fundamentais, tais como salvação, o sábado, o mistério da morte, a teologia e o santuário. Então, meu irmão, veja que até os escritores paralelos dão aos seus escritos, que seus escritos são usados para estabelecer o quê? Defender o quê? E propagar o quê? As doutrinas adventistas. Bom, se Ellen White, as doutrinas e interpretações peculiares dos adventistas não consegue passar por um exame cuidadoso do que está na Bíblia e do que ela escreve, o adventismo, então, do sétimo dia não consegue existir sem os escritos de Ellen White. Tem que se fundamentar em Ellen White. Seu marido, Tiago White, reconheceu isso e disse o seguinte, vamos ver aí, vamos ver o que ele falou, vamos ver. Nossa posição sobre os testemunhos, ou seja, os escritos de Ellen White, é que eles são a pedra angular. Não é mais Cristo a pedra angular. Não. Não é mais Cristo contido nos evangelhos. São os escritos de Ellen White. Vou deixar aqui. Se volta e meia eu estou pegando aqui, Não. Deixa. Só mais um minuto. Então, repetindo. Nossa posição sobre os testemunhos, os escritos de Ellen White, é que eles são a pedra angular que, no alto, coloca em equilíbrio um arco de pedra. Tire os testemunhos e não sobrará nenhuma âncora lógica até que todas as verdades especiais da mensagem tenham desaparecido. Nada é mais certo do que isto. Essa mensagem e as visões de Ellen White são inseparáveis. É pelo fato de o adventismo não conseguir existir sem Ellen White que, apesar das evidências incontestáveis que pessoas como Dudley Conright, Walter Heyer, Dr. Ronald Numbers, Dr. Desmond Ford, Dr. Fred Veltman, Dr. Clinton Baldwin, Pastor Dale Ratzford, Cullen Tinker, Nick Stevenson, Pastor Mark Martin, Dr. Jerry Gladson, Dr. Andre Hill, Stephen Baxter, Ismar Givens, Whiskey Johnson, Pastor Colin Bailey, Gary Winnie, Larry Dean e eu, e inúmeros outros
Estamos apresentando sobre Ellen White isto. É evidência de plágios, crenças absurdas, erros teológicos, ensinamentos não bíblicos, gafes históricas, hipocrisia e declarações heréticas. E os adventistas costumam e continuam rejeitando todas as evidências. Eles fazem o máximo possível para tentar dar alguma explicação para essas evidências. Sim, eu fazia isso. Alguns até ignoram essas evidências. Dão desculpas ridículas e usam de jogo de palavra para inocentá-la. Atacam o caráter de seus críticos na tentativa de quê? De desacreditá-los. Quantas vezes você, dentro da sua denominação lá, em particular do Adventismo, você não escutou o quê? Aqueles que fazem críticas, mas críticas corretas, né? Sobre o Adventismo, sobre Ellen White, o que eles são? São rebeldes, são hereges, bem que Ellen White escreveu sobre eles. Então, a mim já me chamaram braço de Satanás, que eu sou filho do cão, do capeta, o demônio é que está em mim, e por aí vai. Alguns entram até, meu irmão, minha irmã, em modo de negação total, enquanto outros defendem Ellen White dizendo que está certa em tudo o que ela disse e o que ela fez. Fazem isso por causa de suas crenças, tanto subconscientes quanto explícitas, sobre ela e seus escritos. Compreende, meu irmão? Reivindicações sublimes que Ellen White fez de si mesma e de seus escritos. Muito bem, será o tema para o nosso próximo vídeo, dando continuidade a esta série. Tá bom, meu amigo? Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá!